Aleluia. Podemos sentar, queridos? Que bom tê-los aqui nessa noite. Você que está aqui de primeira, segunda vez, nosso muito obrigado. É uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Amém? Está conosco também o pastor Pepe. Cadê o pastor Pepe? Eu vi ele chegando. Está ali. Pastor Pepe é do Chile, né? Esteve ministrando hoje pela manhã uma palavra abençoada para motivar mesmo os nossos corações para esse ano de 2023. Obrigado, pastor. Aqui está o pastor Alessandro, Sandrinho de Jesus. É sempre um prazer ter o Sandro conosco. Sua esposa, tive o prazer de batizá-la. Fica em pé aí. Ali, ó, a bênção. Amém. É a França. Deus abençoe, Fran. Obrigado. Eles estão de férias lá em Curitiba. O Sandro deve assumir já assumiu, na realidade, uma igreja batista da Nacional lá em Curitiba. E o Sandro dispensa a apresentação nessa igreja. Mas o Sandro é alegria do nosso coração de uma batalha que nós travamos diante do trono do Pai para não perder essa vida para o diabo, né? Assim, Deus foi fazendo as coisas e, graças a Deus, né, o Senhor fez uma obra na vida desse menino. Amém? É uma honra tê-lo aqui conosco para ouvir a palavra de Deus através dele. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, pela vida do Sandro. Obrigado, Senhor, pela obra redentora que o Senhor fez sobre o coração dele. Usa o teu servo, Pai. Fala conosco. Todo o nosso ser está pronto para lhe ouvir. E nós te adoramos, te glorificamos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Tem jeito, irmãos, toda vez essa choradeira, né? Eu sempre que venho falo, hoje eu não vou chorar, mas não dá. Graças e paz do Senhor Jesus, eu fico muita vontade aqui, né? Eu sempre digo isso, é a minha casa, né? É o lugar que eu aprendi a ser crente, né? E devo isso a vocês, a essa igreja, né? Aos pastores aqui, o Dil, né? A Kátia, o pastor, o Luiz, né? A família toda. E assim, eu fico muito feliz, sabe, de poder estar aqui. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11, do 1 ao 5. Diz assim o texto: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A Bíblia, ela relata esse triste episódio na vida de Davi, né? A Bíblia conta a história dessa mulher chamada Batseba. Ela fica estigmatizada, ela fica com essa marca, ela fica conhecida na Bíblia como a mulher do adultério de Davi. Sempre que você lê a Bíblia, ou se você ouvir alguma coisa
falou em Betseba, a primeira coisa que vem na nossa mente é a mulher do pecado de Davi. É a mulher do adultério de Davi. Essa marca, né, esse estigma na vida dessa mulher foi por causa do pecado. O pecado, ele deixa marcas. O pecado, ele deixa marcas profundas na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher. Se você perguntar para qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico, quem foi a Batseba? A resposta será essa: é a mulher do adultério de Davi, é a mulher do pecado de Davi, é a mulher com quem Davi caiu. Mas quem foi essa mulher? Sabe, quem realmente foi essa Batseba? O que ela significa, ou o que ela significou na vida de Davi? Né, os acontecimentos na vida dessa mulher, ela nos traz para nós, sabe, nos trazem lições preciosas, sabe, que nos ensina muita coisa. Sabe, o que ela significou para Davi? O que essa mulher significou para a nação de Israel? Davi teve vários casamentos, né? O principal casamento de Davi foi com Mical, né? Vocês sabem quem é a Mical. Mical era a princesa, era a filha de Saul. Mical foi a recompensa, né? Davi se casa com Mical por causa da recompensa por ele ter matado Golias. Apesar que teve todo um trâmite até ele chegar nesse casamento, né? Mas foi por causa dessa recompensa dele ter matado o gigante. A gente percebe pela história de Mical, pela vida de Mical, pelos relatos que estão nas Escrituras, que ela não foi uma boa esposa. A Mical não foi uma boa companheira. A Mical não foi aquela mulher amiga, aquela companheira que toda mulher e que todo marido deve ser um para o outro. Ela não desenvolveu, ela não desempenhou esse papel. A gente percebe que ela não foi uma boa mulher. Nós vemos como ela não acompanhou o seu marido, sabe? Ela não sonhou com o seu marido. E tem muitas esposas que são assim, irmãos. Como também existem muitos maridos que são assim, que não sonham, sabe? Que não pensam, que não projeta junto com a mulher. O marido não sonha junto com a mulher não sonha junto com o marido. Mical, ela não sonhou junto com seu marido. Tem muitas mulheres que são assim, tudo que o marido faz na visão dela, na concepção dela, não vai dar em nada. O marido chega e conta um projeto, ela fala: isso aí não vai dar em nada não. Ah não, isso aí, você está sonhando muito alto. E tem muito marido que também é assim. A mulher às vezes tem um sonho, tem um projeto e vai compartilhar com ele. Ele fala: para com isso, mulher, tá vendo que isso aí não funciona? Sabe, deixa isso daí para lá, esse negócio não adianta. Vamos continuar aqui que a gente está fazendo. Não sonha, sabe, não tem perspectiva de melhora, de progresso, de futuro. Mical, ela não sonhou junto com Davi. Ela não sonhava junto com Davi. Sabe, Mical deixou Davi sozinho nos momentos mais difíceis da vida. E nos momentos bons também da vida. Ela não foi companheira. Sabe, o perigo de deixar o companheiro sozinho é que eventualmente pode surgir uma Batseba. O perigo de você deixar o seu companheiro ou a sua companheira sozinha é que eventualmente pode surgir um terceiro elemento. Sabe, Mical, quando Davi ele estava fugindo de Saul, Mical deixou Davi. Ela era a esposa dele. E ela deixou Davi. Quando Davi estava nas cavernas, ela não acompanhou o seu marido. Quando Davi pede exílio lá na Filístia, ela não acompanhou o seu marido. Quando ele teve que levar sua família para Moabe, ela não acompanhou o seu marido. Os moabitas também eram a família de Davi, né? A Ruth, a moabita, se casa com Moás, gera Obed, Obed gera Jessé. Também era a família dele.
E ele teve que levar a sua família para lá. Ele tinha uma boa relação com os moabitas. Os moabitas também eram família de Davi. A gente aprende uma lição aqui. A nossa família, ela é a nossa base. Sabe, a nossa família é o nosso alicerce. A nossa família é a nossa coluna, é o nosso sustentáculo. A Mical, ela não cumpriu o seu papel de esposa, de companheira, nos momentos mais difíceis da vida de Davi, e nos momentos de glória também, ela não esteve com ele. Quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, vocês lembram desse episódio? A arca tinha sido perdida, ficou lá com os filisteus, aí teve aquele negócio do templo de Dagom, depois eles mandam de volta uma carroça, aí vai cair lá em Obed-Edom. Davi manda buscar. Primeira vez eles fazem um negócio, um procedimento errado, né? E daí o Uzá, muito bem intencionado, o Uzá foi bem intencionado, irmãos. Ele toca na arca, sabe? Mas mesmo bem intencionado, Deus fulmina ele, sabe? Porque Uzá, ele não se perde ali naquele momento, ele já estava perdido há muito tempo. A arca tinha ficado na casa do pai dele antes. Ele não foi ensinado. Uzá, ele se acostumou com as coisas de Deus. Tem muito crente, irmão, que se acostuma com a igreja, se acostuma com a glória, sabe? Às vezes está com uma dracma, perdido já dentro de casa. E Davi manda buscar a arca. Quando a arca chega em Jerusalém, vocês lembram da história? O que Davi faz? Ele tira parte da sua roupa. Eu fico imaginando que deve passar um filme na cabeça de Davi, desde o dia que ele estava lá com as malhadas, que Jessé chega para consagrar ele, para ungir ele como rei, até aquele momento. Deve ter passado um filme na mente dele, na cabeça dele. E ele começa a dançar e adorar a Deus. Davi estava com as suas mãos cheias de bênçãos para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Davi estava com as suas mãos cheias de bênçãos para exercer ali o sacerdócio no lar. Davi estava com suas mãos cheias de bênçãos para que a Mical fosse uma mulher, sabe, de um ventre frutífero, e que fosse a mãe do rei, do futuro rei, do sucessor. E a Bíblia diz que Mical, ela repreende Davi, ela fala, segundo Samuel 6,20, ela fala: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje na frente dos súditos, como um sem vergonha se descobre, como um vadio se descobre. Ela despreza o seu marido. Sabe, quando Mical despreza Davi, ela perde a sua bênção. Existe um princípio espiritual aqui: tudo o que você desprezar, você vai perder. Tudo que você despreza, você perde. Lembra de Esaú? Esaú desprezou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, olha para o seu lado, olha para as coisas que Deus te deu, olha para a família que Deus te deu, olha para o lar que Deus te deu. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus? Dê um glória a Deus bem alto. Fala: Deus, eu te glorifico pelo meu lar, eu te glorifico pela minha igreja, eu te glorifico pelos meus líderes, eu te glorifico pela minha família. Irmãos, tem gente que despreza a sua família. Tem gente que despreza as coisas que Deus deu para ele. Sabe, tudo que você desprezar, você vai perder. Tudo que você desprezar, você vai acabar perdendo. Mical, ela se afasta de Davi. Quando Mical tem o seu coração fechado para Davi, abre-se uma lacuna no mundo espiritual. Surge na vida de Davi uma brecha para o pecado. O texto que nós lemos, ele fala que Davi estava passeando pelo terraço e ele vê uma mulher tomando banho. Irmãos, antigamente eu lia esse texto e eu ficava pensando assim: mas onde que essa mulher estava tomando banho? Na casa dela? Será que ele viu lá longe pela janela? Não, irmãos, ela não estava tomando banho na casa dela, não. Ela estava no palácio. A Betseba, ela era do contexto real. O marido dela era um dos valentes de Davi. A Betseba, ela era da corte. Possivelmente haviam piscinas ali no palácio. Não era um banho de higienização, era um banho de lazer. Ela estava ali tomando banho ali na piscina ali do rei, nas piscinas do rei, provavelmente, para ele ter esse campo de visão
tão de perto. Esse banho não era longe. O que nós vemos aqui é todo um cenário preparado, irmãos, para o pecado. Nós vemos duas pessoas fazendo coisas erradas. Davi fazendo coisa errada e a Betseba fazendo coisa errada. Davi totalmente fora do centro da vontade de Deus. Tem um episódio na Bíblia que Davi tem uma luta com um gigante. Ele se chamava Isbi. Ele era parente do Golias. E ele estava ficando cansado. E o Abissai, seu primo, o filho de Zeruia, o irmão do Joabe, ele ajuda Davi e ele mata o gigante. E Abissai e os valentes que estavam com ele faz ele prometer que ele nunca mais sairia para a guerra com eles, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Davi falou: opa, minha aposentadoria chegou um pouco mais cedo, vou ficar em casa, né? Vou ficar em casa. Mas, irmão, Davi ele deveria ter buscado a Deus. Davi deveria ter orado a Deus, falar: Senhor, a orientação é essa mesmo, eu não preciso ir mais, eu não posso ir mais para a guerra, não é bom eu ir mais. Porque a vontade das pessoas não é a vontade de Deus, irmãos. Não é porque as pessoas te falam: faça isso que você deve fazer. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas tem coisa que não é de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Uma lição aos líderes. O fato de pessoas não quererem, ou de pessoas dizerem a mesma coisa, não quer dizer que seja a vontade de Deus. Sabe, a voz do povo não é a voz de Deus. Lembra daquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo, irmãos, não é a voz de Deus. Davi estava fora da guerra. Davi estava no lugar errado e fazendo a coisa errada. Sempre que você estiver fora da vontade de Deus, você estará vulnerável. Vou repetir: sempre que você estiver fora da vontade de Deus, você estará vulnerável. Ninguém comete adultério acidentalmente, irmãos. O pecado é um acidente de percurso. O pecado é um acidente de percurso. O adultério não. O adultério é igual um crime que você planeja. O adultério tem que ser cultivado. Tem que ter, até chegar na consumação, tem que cultivar. Tem que fazer um monte de coisa ainda, né? O adultério não é um pecado que ele acontece como um acidente de percurso. Tem uma sequência. É um pecado que vai sendo cultivado. Davi estava ali, aonde não deveria estar, e surgiu uma oportunidade. Ele viu a mulher, ele perguntou quem era. Responderam para ele: é a mulher do Urias, de um dos valentes. Não é uma mulher para o seu bico. Aquela oportunidade, irmãos, de Davi praticar o mal, poderia igualmente ser uma oportunidade para ele fazer o bem. Foi só uma questão de olhar, só uma questão de ponto de vista. Ele poderia ter pensado assim: essa mulher aí, a Batseba, uma mulher jovem, bonita, seu marido está na guerra, o que essa mulher está fazendo tomando banho aí? Na nossa piscina, sozinha, tomando banho assim? Eu vou pedir para uma das minhas esposas, ou alguém, ir lá e conversar com ela, para ela sair dali, para ela ir para a casa dela, tomar uma postura de mulher casada, alguém ir lá dar um conselho para ela, alguém para ficar na casa dela, para fazer companhia para ela, e dormir lá com ela, mandar um servo para ir lá. Eu vou cuidar dessa pessoa, vou cuidar dessa mulher, porque ela é uma esposa de um grande colaborador, é uma ovelha da minha igreja, eu vou cuidar dessa mulher. Serei generoso com ela, serei sincero, serei abençoador. Porém, ele não fez isso. Ele perdeu a oportunidade de fazer o bem. A oportunidade que ele enxergou não foi essa. Foi a oportunidade de ter relações íntimas com ela. E Betseba também estava fazendo algo errado, né? Essa mulher tomando banho à vista, né? Ela não teve o cuidado de saber que ela estava exposta, né? No meu ponto de vista, foi intencional que ela fez isso, que ela queria chamar a atenção mesmo do rei, né?
Falou, vou lá tomar um banhozinho da piscina, vai que o Davi me vê, né? E dá certo. Sabe, no meu ponto de vista, mas ela não teve esse cuidado. Sabe, ela percebia, ela sabia onde ela estava e que ela poderia ser vista ali do palácio. Então, uma mulher casada, um homem casado, ele deve tomar cuidado. Sabe, como ele se comporta, como ele se veste, como ele faz as coisas, como ele se expõe nas redes sociais. Tem mulher casada, irmão, em rede social, que se expõe de uma maneira desnecessária. Eu nem vou entrar em detalhes aqui. E o pior é que tem uns maridos que estão na guerra. Não fala nada, está igual o Urias, lá batalhando. Tem que falar, irmãos. Sabe, com amor, com carinho, chegar e falar, filha, por favor, não faça isso não, que você é minha esposa. Né? Não sejam Urias não na vida da tua esposa, não, por favor. Né? A impressão que eu tenho é que, da Batseba, sabe, é que foi um jogo de sedução. Ela teve a sua parcela de culpa. E ela fez essa escolha. É muito comum a gente ver pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências que ela trarão. Sabe, toda decisão que a gente toma, ela tem uma renúncia e ela tem uma consequência. Para você decidir algo, você tem que renunciar a alguma coisa. E você vai ter consequências daquela decisão que você tomou. Às vezes, sabe, na hora da escolha, o que a gente pensa, o que vale é o prazer imediato e a vantagem que vai se obter. Sabe, mas a consequência, ela também acontece. Eu lembro um dia que eu estava andando na rua de moto ali, desci na rua Pernambuco, encontrei o pastor Luiz Neto. O pastor Luiz, Sandro, peraí. Parei. A gente é igual irmão, sabe, a nossa família, os nossos irmãos, a gente foi criado tudo junto, né? E a gente tem uma certa intimidade assim. O Luiz parou a moto. Ele falou, Sandro, o que você está fazendo? Eu falei, o que eu estou fazendo? Estou andando de moto, Não, você sabe o que eu estou falando, rapaz? Você está fazendo coisa errada, rapaz. Você está fazendo coisa errada e Deus vai cobrar de você o que está fazendo. A hora que ele falou assim, mano, me arrepiou da ponta do pé à cabeça assim. Eu falei, meu Deus do céu, Deus falou para ele. Porque ninguém sabia, irmãos. Sabe, estava no comecinho ainda, não tinha tornado público. Eu falei, ô Luiz, vai cuidar da sua vida, cara. Falei, dê jeito para ele, não foi, pastor? Falei, Luiz, não, fica tranquilo, Santo, fica tranquilo. Deus vai tratar com você, Deus vai te moer assim, te moer, aquele jeitinho que ele faz, sabe? Deus vai te moer. E vai te trazer melhor do que você estava. Falei, vai embora, Luiz. Liguei a moto e fui embora. Quase todos os dias eu me lembrava dessa palavra dele. As nossas escolhas, elas têm consequências. A tua decisão, ela tem uma consequência. Sabe, um grande vencedor, ele precisa aprender a lidar com as dificuldades e com as derrotas da vida. Eu coloquei um tema nessa mensagem. O tema é: Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Irmãos, essa mulher, ela foi a mulher do adultério de Davi. Deus sempre te dá uma oportunidade nova. Talvez você chegou hoje aqui desesperado, eu não sei como está a tua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite e falou, eu vou na igreja hoje lá, mas meu coração está apertado, eu fiz coisas erradas, eu pequei, para mim não tem mais jeito, eu vou me suicidar, eu vou acabar com a minha vida. Deus sempre nos dá uma oportunidade nova. Sabe, um grande vencedor, ele precisa aprender a lidar com as derrotas da vida, irmãos. As derrotas, elas vão surgir também. A maneira como você lida com as frustrações da vida é o que vai autenticar se você é um grande campeão ou não. A maneira como você lida com os problemas, a maneira como você lida com os traumas, com as dificuldades. Imagina essa mulher, a dificuldade que ela passou. O marido depois praticamente foi assassinado por Davi. E Davi se casa com ela. A vergonha, a humilhação que essa mulher passou. Humilhada, hostilizada, desprezada pela família, desprezada por todos. E Deus deu uma oportunidade nova para ela. Deus deu uma oportunidade maravilhosa para essa mulher. O verdadeiro campeão, irmãos, é aquele que nos embates da vida, ele sabe como lidar com as vitórias e com as derrotas. Sabe, é importante celebrar as vitórias.
É maravilhoso celebrar as vitórias. Porém, a gente também tem que saber lidar e enfrentar as derrotas que surgem na nossa vida. O verdadeiro campeão é aquele que sabe lidar com essas dificuldades. Sabe, você vai se entregar para a sua dificuldade, ou você vai aproveitar as oportunidades e encarar os problemas como um esterco, como um alicerce, como algo que vai contribuir para a sua vida. Deus sempre nos dá uma oportunidade nova. Independente de como você viveu, independente dos pecados que você cometeu, Deus está te dando uma oportunidade nova nessa noite. Deus nos dá uma oportunidade nova todos os dias. A Batseba, ela ficou humilhada por um tempo. Ficou humilhada, vista com maus olhos pelo reino, pelas pessoas, pela nação, pelos seus familiares. A vida dessa mulher estava em pedaços. Talvez você já viveu assim. Eu já vivi assim. Naquele dia que eu fiz aquela oração ali em Maringá, eu pedi para Deus, falei: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade para eu sair daqui, para eu voltar a pregar o Evangelho e para eu constituir uma família. Sabe, irmão, tudo isso aconteceu na minha vida. Sabe, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filhinha linda, sabe, que me enche de amor todos os dias, sabe, me surpreende assim, ela fala: papai, eu te amo, do nada, sabe. Deus fez isso comigo, Deus pode fazer isso com você. Sabe, Deus, Ele sempre restaura a nossa vida. Talvez a sua vida está em pedaços. A minha vida esteve em pedaços. Talvez você esteja vivendo assim, com a sua vida despedaçada, por causa de escolhas erradas, por causa de um pecado, por causa de uma decisão errada que você fez na sua vida. A Batseba, ela soube lidar com os problemas. Sabe, ela perdeu um filho, que foi exatamente esse filho gerado por esse pecado. O versículo 5 fala que ela estava grávida. Depois essa criança morre. Vocês conhecem a história, Davi fica orando. E a criança, Deus não ouve a oração de Davi. Nem todas as orações nossas Deus ouve. Sabe, não é toda oração sua que Deus vai ouvir. Deus não ouviu essa oração de Davi. Deus não ouviu a oração nem de Jesus. Quando ele estava no Getsêmani, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Deus falou: não posso afastar de você esse cálice. Deus não ouve todas as nossas orações. Ela perdeu esse filho, foi exatamente o filho do pecado. Mas depois disso, Deus deu para ela 4 filhos. Um se chamava Natã, ela colocou o nome do menino de Natã. Olha que lindo, irmãos, isso. Sabe, em homenagem ao profeta que repreendeu Davi. O profeta chega para Davi e repreende ele. Vocês conhecem a história, não vou entrar aqui para não prolongar muito. E ela coloca o nome do menino de Natã, homenageando o profeta que os repreendeu. Ela poderia muito bem xingar o profeta, né? Davi, manda matar esse profeta aí, ó. Mas ela reconheceu que Natã era um homem de Deus e homenageou o profeta colocando o nome de um filho. Uma demonstração clara de reconhecimento e de honra. Sabe, eu não sei como você tem lidado com as suas lideranças, se você tem honrado as suas lideranças ou não, mas você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a honrar os seus líderes, sabe, o teu líder de cela, o teu líder de louvor, o líder, a pessoa que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Você precisa aprender a fazer isso. Ela teve essa demonstração clara desse reconhecimento de honra com esse homem de Deus. Sabe, quem nasceu para fazer história precisa aceitar e honrar a liderança que ela recebeu, que ela está submetida. Quem honra o seu líder participa das bênçãos espirituais que ele oferece. Quem honra seu líder recebe as bênçãos espirituais que ele oferece, sabe, com a sua oração, com o seu toque, com a sua bênção. E a gente precisa aprender a fazer isso.
O outro filho dessa mulher que foi uma adúltera, foi Salomão, foi o herdeiro do trono de Israel, o grande e sábio rei Salomão, um grande escritor, um grande poeta, um homem visionário que mudou as fronteiras monetárias e a economia do país, com os seus casamentos, com as suas alianças, mudou a história da nação, um homem de visão, cosmopolita, um homem que estava além do seu tempo, Salomão, filho dessa mulher, sabe, era a bênção de Deus na vida dela, porque ela soube lidar com as dificuldades, porque ela soube lidar com os problemas, porque ela honrou os seus líderes e porque ela não desistiu. Sabe, você não pode desistir por causa das lutas, por causa dos problemas, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém lançou uma palavra negativa contra a sua vida. Irmãos, passa por essas dificuldades e caminhe, continue andando, não pare, não desista. Essa mulher soube lidar com os problemas. Depois que Salomão se torna rei, a gente vê Betseba assentada no trono, à direita do rei de Israel. Ela prepara um trono e pede para sua mãe se assentar do lado dele. Sabe, o nascimento de Salomão foi a demonstração para aquela mulher, para Betseba, que Deus sempre está pronto para abençoar os seus servos. Que Deus está sempre pronto para derramar uma bênção sobre a nossa vida. Aquela mulher um dia, ela foi motivo de vergonha. Aquela mulher um dia, ela foi motivo de humilhação, de vergonha. E agora, ela está numa posição de honra, assentada à direita do rei. E por último, a gente vê a Betseba na genealogia de Jesus, através de Salomão. Mateus capítulo 1, versículo 6. Irmãos, por maior que seja a culpa de alguém, essa culpa não é suficientemente grande em comparação à grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Sabe, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja o ato que você cometeu, que talvez você mesmo não se perdoe, sabe, esse pecado, ele não é suficientemente grande em comparação à graça de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia de Deus na sua vida, na nossa vida, na minha vida. O amor que Jesus manifestou mediante o sacrifício de Jesus na cruz é maior que qualquer pecado. Deus pode pegar uma pessoa em qualquer lugar do mundo, sabe, no monturo, e fazer dessa pessoa o que Ele bem quiser. Ele pode pegar qualquer pessoa em qualquer lugar e fazer com que dessa pessoa o que Ele bem entender. Sabe, Ele pode pegar um monte de caco de vidro e fazer um lindo vaso de honra. Sabe, Ele pode pegar um monte de barro e fazer um lindo vaso de honra. Através da vida da Betseba, nós somos encorajados e aprendemos que os pecados perdoados do passado, eles não interferem que nós sejamos abençoados por Deus, porque Cristo levou na cruz todas as maldições, tudo que pesava sobre nós, Ele levou na cruz. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos do louvor, queria que você ficasse de pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a adorar a Deus. Começasse a falar com Deus. Fala, Senhor, a minha vida um dia esteve assim. Ou a minha vida está assim, a minha vida está dessa maneira, a minha vida está... Pai, me ajuda, ó Deus. Me ajuda a cuidar, Senhor, da minha família. Me ajuda, ó Deus, proteger minha família. Me ajuda a proteger, ó Deus, o meu esposo, para que ele não fique vulnerável. Senhor, me ajude a olhar para a minha família e ser grato pela bênção que o Senhor me deu. Sabe, a bênção familiar, os meus filhos. Comece a falar com Deus agora. Aleluia, Jesus. Deus sempre nos dá uma chance nova. A Betseba teve os seus dias de humilhação.
A Batseba teve os seus dias de vergonha, mas ela soube superar as dificuldades. Ela foi humilde. Aprenda a honrar os seus líderes. Ela foi abençoada por Deus, porque ela aprendeu a lidar com as dificuldades, a honrar as pessoas que abençoavam a vida dela. Deus, Ele está te dando uma chance nova essa noite. Aproveite, não perca mais essa oportunidade. Sabe, talvez você não tenha outra oportunidade como essa. O apóstolo Paulo, ele disse assim que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.